A educação sistêmica, então, ela é pautada nos conhecimentos das constelações familiares vindas de Bert Hellinger. Portanto, ela está embasada nas três leis sistêmicas, também conhecidas como princípios da vida, hoje estabelecidas como princípios da vida. Então, a primeira das leis é a lei do pertencimento. A lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Essa lei do pertencimento é um momento onde nós devemos incluir a todos. Então é comum dentro dos sistemas familiares percebermos que existem partes, pessoas ou situações que são excluídas desse sistema. Um exemplo, um relacionamento que veio anterior, né? Não gostamos de falar sobre esse assunto. Ou então, se acontecer um aborto, nós também não queremos falar sobre esse assunto. Então, essa é a lei do pertencimento, que você precisa incluir a todos. Quando não incluímos, o que pode acontecer é que na vida dos filhos podem existir as compensações. O que seria uma compensação? Por amor, essa criança ela se envolve dentro do sistema familiar, buscando preencher esses vazios deixados pela exclusão. Quando nós olhamos para tudo isso com muito amor, nós começamos a incluir novamente tudo aquilo que um dia foi excluído. Portanto, a lei do pertencimento é aquele que pertence, aquele que veio, ele pertence, ele tem o direito de pertencer. Aquele que um dia fez parte, ele tem o direito de pertencer. A segunda lei, ou a próxima lei, é a lei da hierarquia, a lei da ordem. Essa lei, então, como o próprio nome já diz, é a lei que estabelece a ordem dentro do sistema. E deixa aquele que veio antes, ele é mais relevante naquele momento. Aquele que veio antes, ele tem a prioridade. Então, nós precisamos olhar para tudo isso com prioridade. Quando nós educamos com um olhar sistêmico, nós observamos para ter o cuidado de que os filhos não invertam a ordem, ou seja, é comum nós observarmos dentro da família um comportamento onde o filho se coloca acima do pai. É o filho que diz como são as regras e o que deve acontecer dentro da família. Sem perceber, isso vai se instalando com o tempo. E o que mais acontece, então, quando instala essa inversão de ordem? Começamos a ver os conflitos, começamos a ver frases do tipo que as mães ou os pais começam a dizer: eu não consigo mais ter controle sobre a vida dessa criança, eu não posso mais com a vida dele. É muito comum dentro das escolas, nós escutamos muito isso, né? Então, isso provavelmente vem acontecendo porque já existiu a inversão da ordem. Isso acontece porque os pais não têm o conhecimento necessário para aprofundar mais esses estudos e colocar, então, todo o seu sistema familiar em ordem e que possa seguir. A terceira lei é a lei da troca. A troca. Dar e receber, né? Precisa existir um equilíbrio. Porém, quando nós estamos falando de pais e filhos, quando estamos falando entre pais e filhos, não existe essa troca, eu te dou se você me der. Não existe. A troca, os pais, eles são a fonte. Os pais são a fonte. Então, dali, os filhos vêm buscar tudo, a todo instante, a todo momento. É da fonte que nós solicitamos tudo aquilo que nós precisamos. Então, os pais são os grandes provedores e não esperam nada em troca. Quando nós vemos que essa troca ela aconteceu, de que forma vai acontecer a troca daquilo que os pais entregaram? Quando os pais percebem que os filhos, ao absorverem esse conhecimento, essa entrega, ao receberem isso, fazem algo grande, ou seja, continuam passando adiante aquilo que aprenderam. Então, um exemplo aqui seria um bom comportamento. Então, os pais levam o filho a ter um bom comportamento, né, a ter uma boa postura diante de outras pessoas, por exemplo, e não espere do filho esse retorno, e sim que ele possa replicar isso no mundo. Essa é a forma de se estabelecer, então, a lei da troca dentro das famílias.